Você já percebeu que pessoas desapegadas parecem sempre atrair olhares, atenção e desejo, enquanto aqueles que buscam aprovação constantemente passam despercebidos? O desapego não é frieza, é poder silencioso, é a liberdade de não se curvar à necessidade alheia, de manter valor próprio intacto, de criar uma presença que ninguém consegue controlar. Hoje você vai entender exatamente por que quem domina o desapego se torna irresistível. Fique até o final e absorva cada detalhe dessa transformação. O desapego não é ausência de sentimento, é domínio de si mesmo. Enquanto muitos se perdem tentando agradar, buscando validação em cada gesto, a pessoa desapegada caminha com leveza, mas com firmeza. Ela não se curva ao olhar alheio, não se desespera por respostas imediatas. Esse comportamento silencioso, aparentemente simples, cria uma tensão poderosa. Cada ação sua transmite valor sem precisar ser anunciada. Cada palavra carrega peso porque não é fruto de necessidade, mas de escolha. Quando você percebe isso, entende que o desapego gera desejo, porque estabelece fronteiras claras. Quem se mantém emocionalmente disponível demais perde o magnetismo. Quem se distancia com elegância o mantém. Pessoas desapegadas atraem porque são um enigma, porque não se dão por completo. Porque a energia que irradiam é pura autonomia. Ninguém quer algo que é fácil demais de obter, mas todos são naturalmente atraídos pelo que parece impossível de possuir. O desapego cria espaço para que a pessoa seja vista em sua totalidade. Ela não corre atrás, não implora atenção, não se desgasta tentando ser notada. Ela deixa que a percepção dos outros se ajuste à sua realidade, e nesse ajuste, a fascinação nasce. Cada interação carrega um peso diferente quando o outro percebe que você não depende de aprovação. Esse é o ponto que gera a atração genuína, o valor próprio que não pode ser comprado ou exigido, apenas reconhecido. E não se engane, desapego não é indiferença. É a clareza de que seu mundo não gira em torno da validação externa. É a calma em situações onde outros se desesperariam. É a firmeza de manter distância emocional quando necessário, sem ressentimento, sem drama. É essa postura que transforma presença em magnetismo, silêncio em poder e autonomia em desejo. Aqueles que estão acostumados a depender de atenção alheia não entendem, mas sentem. Desapego incomoda, instiga, provoca curiosidade. Você percebe o olhar que segue, a tentativa de aproximação sutil, a necessidade contida de testar limites. Tudo isso porque desapego cria escassez natural, mas é uma escassez que não é artificial, não é estratégia explícita, é simplesmente resultado de um domínio interno. Quem deseja, quer aquilo que não é entregue facilmente. O desapego constrói exatamente isso, uma barreira invisível, sólida, que não precisa ser demonstrada. Ela apenas existe, e a força do desejo nasce naturalmente diante dela. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso tem impacto porque não é oferecido como moeda de troca. É autêntico, verdadeiro, e isso é irresistível. E enquanto muitos tentam controlar e manipular, a pessoa desapegada observa. Ela percebe o que vem, o que se afasta, quem valoriza de verdade. O desapego transforma a percepção. Não se trata de testar os outros, mas de se colocar em posição de poder, de não ceder à ansiedade emocional que tantos carregam. É o controle silencioso sobre a própria vida que gera fascínio. Neste ponto, você começa a entender a regra. Quanto menos você precisa de alguém, mais ele sente a necessidade de estar perto de você. Não há esforço, não há persuasão, apenas presença que respira valor próprio. E é nesse contraste que a atração se torna inevitável. Pessoas desapegadas não imploram, não suplicam, não se reduzem. Elas simplesmente existem, completas, e o mundo se curva silenciosamente diante dessa integridade. O desapego é um ímã, mas um ímã que não grita, que não chama a atenção, que não exige nada. Ele simplesmente atrai pela força da própria estabilidade emocional, pelo respeito interno que ninguém pode tomar. É nesse ponto que você percebe que ser desejado não é questão de aparência,
Não é questão de sorte, não é questão de esforço consciente. É questão de poder silencioso, de domínio interno, de presença que ninguém consegue ignorar. E quando você começa a viver dessa forma, percebe algo mais profundo. Não é sobre manipular ou enganar, é sobre ser completo. Pessoas desapegadas se tornam desejadas, porque carregam algo que não pode ser comprado: liberdade, autonomia, integridade. E o mundo percebe isso mesmo antes da mente compreender. Cada olhar, cada gesto, cada tentativa de aproximação é resposta a essa energia silenciosa que eles não podem controlar. O desapego cria uma aura de mistério, uma força que não depende de esforço visível. Pessoas que estão emocionalmente presas buscam atenção, tentam preencher lacunas com a aprovação dos outros e por isso se tornam previsíveis. Quem se mantém desapegado não precisa dessas confirmações. A liberdade que emana não é percebida conscientemente, mas provoca um efeito profundo. Desejo e curiosidade surgem naturalmente sem que haja qualquer tentativa de manipulação. Quando alguém percebe que você não está disponível emocionalmente de forma imediata, mas está completo por si mesmo, começa a sentir atração. É o contraste entre a necessidade e a autonomia que cria magnetismo. Quanto mais você permanece firme, indiferente ao julgamento, mais as pessoas ao redor sentem a pressão silenciosa de querer estar perto. Essa é a psicologia do desapego. Não se trata de se tornar inacessível, mas de se tornar inteiro, independente e impossível de possuir por completo. Aqueles que estão acostumados a controlar ou dominar sentem desconforto diante do desapego. Eles não entendem, mas percebem a mudança na dinâmica. Seus testes, provocações e tentativas de chamar atenção não funcionam mais. Você não reage, não se submete, não se explica. A energia deles encontra resistência e, paradoxalmente, essa resistência é o que aumenta a atração. Pessoas desapegadas não cavam espaço. Elas ocupam naturalmente e o mundo se ajusta ao redor dessa presença. O desapego exige autoconhecimento profundo. Não é agir com frieza ou jogar jogos psicológicos. É compreender seu próprio valor, suas necessidades, seus limites, e não permitir que fatores externos definam seu estado emocional. Essa postura gera respeito, desejo e admiração porque transmite autenticidade. Quando alguém percebe que você não depende de aprovação, começa a sentir a necessidade de conquistar aquilo que não pode controlar: você. A atração pelo desapego é imediata, mas silenciosa. Ela não precisa de demonstrações explícitas nem de palavras vazias. Um sorriso calmo, uma decisão firme, um gesto de tranquilidade diante do caos é o suficiente. A mente percebe a diferença, mesmo que não consiga explicar. É a consequência de viver com integridade, de colocar-se em primeiro lugar, de não permitir que necessidades externas ditem suas emoções. Desapego é a base da autoridade silenciosa. Pessoas desapegadas não precisam provar nada. Seu valor é evidente pela forma como se mantêm inteiras diante de qualquer situação. E isso provoca fascínio. O mundo observa inconscientemente e a curiosidade aumenta. Querem entender, querem se aproximar, querem pertencer àquilo que parece impenetrável. Mas essa aproximação só acontece se houver respeito pelo espaço, pelo valor e pelo controle emocional que você demonstra. O magnetismo do desapego não é sobre controle ou manipulação, mas sobre liberdade. Pessoas desejam o que não podem possuir facilmente, e o desapego cria exatamente isso. Mas a chave está em não perceber isso como um truque. O truque não existe. A atração surge da naturalidade, da consistência emocional e da integridade pessoal. Cada ação sua, cada reação sua, cada silêncio seu se torna poderosa. Quando você vive desapegado, percebe que a atenção que recebe é genuína. Não é baseada em necessidade, pressão ou expectativa, mas em reconhecimento. As pessoas se aproximam porque sentem algo que não podem controlar. A força silenciosa de quem domina a própria vida. E quanto mais você se mantém íntegro, mais profundo é o efeito.
O desejo que nasce não é superficial, é instintivo, quase irracional, porque percebe o poder de alguém que não se curva. Desapego também cria escassez emocional. Aquilo que não é oferecido constantemente se torna valioso. Mas não se trata de manipular. Trata-se de manter equilíbrio, de não ceder à urgência, de valorizar a própria presença. Cada interação se torna significativa porque você não distribui atenção como se fosse um recurso infinito. Pessoas desapegadas transformam sua disponibilidade em qualidade, não em quantidade, e isso aumenta o valor percebido de forma automática. E é nesse ponto que a atração se intensifica. Quem observa começa a sentir que precisa de você, não porque você exige, mas porque você existe completo, inteiro, inatingível em seu equilíbrio emocional. E é aí que se estabelece a diferença entre ser desejado por superficialidade e ser desejado por verdadeira percepção de valor. O desapego transforma cada interação em um jogo silencioso de percepção e respeito. Não se trata de competir, de provar algo ou de manipular emoções. Trata-se de criar uma postura que naturalmente impõe valor. Quem observa alguém desapegado percebe imediatamente que não pode controlar, que não pode exigir atenção ou aprovação. Essa limitação invisível desperta desejo. A mente sente algo poderoso, mesmo que o coração ainda não compreenda. Pessoas desapegadas se tornam referência sem precisar proclamar nada. Cada gesto é calculado pela própria consciência, não pela necessidade de resposta alheia. Um olhar firme, um sorriso tranquilo, uma decisão tomada sem pressa. Tudo isso comunica autoridade silenciosa e cria magnetismo. E quanto mais consistente é essa postura, mais intensa se torna a atração. Não há pressa, não há ansiedade, não há necessidade, apenas presença. Quando alguém tenta se aproximar, percebe a barreira natural. Mas barreira não significa rejeição, significa integridade. Quem vive desapegado sabe que a atenção alheia é um bônus, não uma necessidade. E é nesse equilíbrio que se gera fascínio. Ninguém deseja o que é fácil demais de obter, mas todos são atraídos pelo que não podem controlar. Cada movimento seu transmite valor, e cada silêncio é carregado de peso. O desapego também ensina a lidar com tentativas de controle ou manipulação. Pessoas que dependem de atenção tentam preencher lacunas, testar limites, criar drama. Mas você permanece estável, firme em sua autonomia, calmo diante das investidas. Essa resistência silenciosa provoca curiosidade e desejo. Eles não entendem por que não conseguem mexer com você, mas sentem a atração crescer diante da impenetrabilidade emocional que você demonstra. Ser desapegado não significa afastar-se ou ignorar os outros. Significa se colocar em primeiro lugar sem culpa, sem ressentimento, sem explicações. A pessoa desapegada não se submete, mas também não se isola. Ela apenas mantém o controle de sua energia, e isso a torna magnética. Cada gesto é autêntico, cada palavra é significativa, cada ação é uma extensão da própria integridade. A atração gerada pelo desapego é poderosa porque é natural. Não é ensinada, não é forçada, não é artificial. É consequência de viver com autonomia, de dominar emoções e de manter valor próprio. Quando você percebe que sua própria aprovação é suficiente, que seu equilíbrio emocional não depende de ninguém, você cria algo que ninguém pode tocar: desejo genuíno. E esse desejo não é apenas superficial. Pessoas desapegadas são desejadas porque irradiam segurança, controle e liberdade. Quem observa percebe que estar próximo é valioso, que cada momento compartilhado tem peso porque não é concedido automaticamente. A escassez do desapego é real, mas a escassez de presença desnecessária, de atenção dispersa, de aprovação vendida, e isso é irresistível. O desapego também cria curiosidade. Pessoas tentam decifrar o que não podem controlar. Olhares se tornam mais atentos, perguntas mais sutis, gestos mais calculados, mas você permanece firme, tranquilo,
livre. E quanto mais você mantém essa postura, mais se torna claro que a atração nasce da percepção de valor, não de necessidade. Em resumo, desapego não é ausência, é domínio. Não é frio, é poderoso. Não é inacessível, é irresistível. E a verdadeira força está em viver assim sem esforço consciente, apenas permanecendo íntegro, calmo e completo. E é nesse ponto que o magnetismo se torna impossível de ignorar. O ápice do desapego acontece quando você percebe que a própria presença é suficiente. Não há necessidade de agradar, justificar ou se esforçar para ser notado. Cada ação sua passa a ter peso porque não depende de reação alheia. A independência emocional cria uma autoridade silenciosa. Ninguém pode comprar, exigir ou manipular aquilo que você carrega internamente. E é exatamente essa autonomia que gera desejo. Quem observa sente imediatamente a diferença. A pessoa desapegada não se desespera por respostas, não implora atenção, não se reduz. Ela mantém espaço próprio, energia própria, ritmo próprio. E nesse ritmo nasce fascínio. Cada olhar que encontra o seu percebe valor, mesmo sem saber explicar. Cada gesto seu transmite liberdade, cada sorriso demonstra integridade. E quanto mais você se mantém inteiro, mais intensa se torna a atração. Aqueles que estão acostumados a controlar ou medir afeto sentem frustração diante do desapego. Eles não entendem, mas percebem que algo mudou. O poder está no silêncio, na calma, na consistência emocional. Você não reage às provocações, não se altera com a ansiedade alheia, não se deixa arrastar pelo drama dos outros. E é exatamente esse controle invisível que os torna fascinados. O desapego transforma o jogo social. Você não está mais à mercê da validação externa. Sua energia não depende da aprovação. Sua autoestima não é negociável. E, paradoxalmente, quanto menos você precisa deles, mais eles precisam de você. Esse é o efeito do valor autêntico. Não se implora, não se força, não se compra. Ele é percebido, sentido e desejado naturalmente. Ser desapegado também significa escolher com clareza quem merece sua atenção. Não é sobre rejeitar, mas sobre priorizar. Cada interação é significativa porque você decide conscientemente quando, como e com quem se envolve. Essa postura transforma desejo em respeito, fascínio em admiração, curiosidade em interesse genuíno. É uma força silenciosa que ninguém consegue ignorar. O desapego não é um jogo de manipulação, é um reflexo de quem você realmente é. Pessoas desejam o que não podem controlar, mas mais do que isso, desejam autenticidade. E autenticidade só vem de quem vive inteiro, sem dependência emocional, sem ansiedade por aprovação. A presença de quem desapega é carregada de valor que não se mede, que não se explica, que apenas se sente. Cada momento vivido com desapego reforça a atração. Cada decisão tomada sem pressa aumenta o magnetismo. Cada sorriso genuíno, cada olhar firme, cada palavra ponderada se torna um lembrete silencioso de que você não se reduz por ninguém. É nessa consistência que nasce a verdadeira força. Quem desapega é desejado porque não está à venda, porque é completo, porque é livre. E nesse estado, você percebe que a atração não é apenas física ou superficial. Ela é mental, emocional, psicológica. Quem observa sente a diferença, mesmo que inconscientemente. A energia do desapego se infiltra, provoca fascínio, cria curiosidade. Pessoas tentam entender, tentam se aproximar, mas só alcançam o que você permite. E essa limitação invisível é o que gera desejo genuíno. O desapego transforma sua vida inteira. Não é sobre conquistar alguém nem manipular relações. É sobre viver completo, íntegro, poderoso. Cada passo dado com desapego aumenta seu valor percebido. Cada silêncio fortalece sua presença. Quem vive assim não precisa se esforçar para ser desejado. O desejo nasce naturalmente diante da força invisível de alguém que não depende de ninguém, que não teme nada,
que é completo por si mesmo. E é aí que se revela a verdade. Pessoas desapegadas são desejadas não por sorte, nem por aparência, nem por esforço consciente. Elas são desejadas porque vivem com autonomia, integridade e poder silencioso. Elas não imploram, não se dobram, não pedem atenção. Elas simplesmente existem, completas, e o mundo não consegue ignorar. O desapego não é apenas um estado, é uma força irresistível.